E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A tempestade veio depois da saída de Cauã Elias. Pelo menos, é assim que o próprio jogador enxerga os acontecimentos que se desenrolaram desde sua despedida. Em uma declaração polêmica, o jovem atacante não poupou palavras ao afirmar: "Após minha saída, tudo desmoronou." Uma frase forte, carregada de insinuações e que gerou uma onda de reações no mundo do futebol. A afirmação de Cauã Elias imediatamente acendeu o debate entre torcedores e especialistas. Teria ele razão? Seria apenas uma visão individualista? Ou havia de fato um impacto tão grande com sua saída? O jogador, que se destacou com sua velocidade e habilidade, parecia convicto de que sua ausência foi o estopim para a decadência do time. O contexto de sua fala ainda está envolto em interpretações, mas uma coisa é certa: sua saída coincidiu com uma queda abrupta no desempenho da equipe. Desde então, o clube que antes figurava entre os favoritos passou a acumular tropeços, fracassos e incertezas. A torcida, que antes vibrava com seus gols e arrancadas, agora assiste a um time sem identidade e sem a mesma força ofensiva. Cauã Elias sempre foi um jogador que não fugia de declarações firmes. No entanto, ao sugerir que sua ausência foi o fator determinante para o colapso da equipe, ele levanta uma questão delicada. Afinal, um único jogador pode realmente ser o pilar central de um time? Ou o problema é mais profundo do que apenas a sua saída? Para muitos analistas, há um peso simbólico no que ele disse. Cauã era visto como um líder dentro de campo, um atleta capaz de mudar o rumo de uma partida com sua genialidade. Sem ele, o time perdeu referência, confiança e, talvez até motivação. Mas há também quem veja sua fala como um exagero, uma tentativa de inflar sua própria importância na história recente do clube. Nos bastidores, a declaração gerou desconforto. Alguns ex-companheiros de equipe consideraram as palavras do atacante desrespeitosas, como se todo o esforço do grupo fosse reduzido à presença ou ausência de um único jogador. "Futebol é coletivo", comentou um jogador que preferiu não se identificar. "Todos temos responsabilidade pelos resultados, e não faz sentido culpar apenas uma mudança no elenco." Mas Cauã Elias não recua. Em entrevistas posteriores, reafirmou sua visão e ainda acrescentou que já previa dificuldades após sua saída. "Eu sabia que isso iria acontecer. O time dependia muito de mim e quando saí, ficou claro que não havia um plano sólido para seguir em frente", disparou o atacante. A torcida, como sempre, está dividida. Parte dos fãs apoia as palavras do ex-jogador do clube, apontando que, de fato, o time nunca mais foi o mesmo sem ele. Outros, no entanto, rechaçam a ideia de que um único nome pode ser responsável pelo sucesso ou fracasso de uma equipe inteira. Nas redes sociais, a polêmica cresceu rapidamente. O nome de Cauã Elias figurou entre os assuntos mais comentados, com reações que iam do apoio incondicional às críticas ácidas. "Grande jogador, mas está se achando demais", escreveu um torcedor. "Ele tem razão, nosso time afundou depois que ele saiu", rebateu outro. Se a intenção de Cauã era apenas expressar sua frustração ou provocar uma reflexão maior sobre sua passagem pelo clube, isso pouco importa agora. O fato é que ele conseguiu algo que poucos jogadores conseguem: transformar suas palavras em manchete, gerar repercussão e manter seu nome no centro das discussões esportivas. A polêmica chega em um momento crucial para sua carreira. Com propostas de outros clubes e um futuro ainda incerto, a forma como essa declaração será interpretada pode influenciar seus próximos passos. Enquanto alguns dirigentes podem ver suas palavras como um sinal de autoconfiança, outros podem considerá-las um indício de individualismo. Dentro de campo, Cauã Elias continua fazendo o que sabe de melhor: jogar futebol. Mas fora dele, a narrativa que ele próprio ajudou a construir pode ter desdobramentos inesperados. O clube que ele deixou para trás ainda tenta se reencontrar, enquanto ele segue seu caminho,
sempre acompanhado pelo rastro de suas palavras. A verdade absoluta talvez nunca seja conhecida. O que se sabe é que o futebol tem seus ciclos, e jogadores vêm e vão. Alguns deixam marcas eternas, outros desaparecem com o tempo. Cauã Elias, ao que tudo indica, quer garantir que seu nome permaneça vivo na memória dos torcedores para o bem ou para a controvérsia. Seja como for, sua declaração serviu para reacender um debate antigo sobre a dependência excessiva de um jogador e a construção de equipes sólidas. Afinal, um time precisa ser maior que qualquer nome individual, mas às vezes, um nome pode ser maior do que um time inteiro. No fim das contas, Cauã Elias conseguiu o que queria, colocar sua saída no centro da discussão. Mas será que o clube conseguirá provar que pode sobreviver sem ele? O tempo dirá. Olá, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. O impacto da saída de um jogador sempre gera debates, mas quando o próprio atleta afirma que sua ausência foi a causa do declínio de um time, a discussão ganha contornos ainda mais intensos. Cauã Elias não mediu palavras ao declarar que sua saída desmoronou a equipe. E agora torcedores e especialistas tentam entender até que ponto essa afirmação faz sentido. A trajetória do time antes e depois da saída de Cauã Elias pode ser analisada sob diversos aspectos. Estatisticamente, a queda de rendimento é evidente: menos gols, menos vitórias e um futebol menos envolvente. No entanto, o futebol é um esporte coletivo e reduzir os problemas da equipe a um único nome pode ser uma simplificação perigosa. Além do fator técnico, há um aspecto psicológico envolvido. Quando um jogador com grande influência sai, é natural que o grupo sinta a mudança, seja pela perda de um líder dentro de campo ou pela simples mudança na dinâmica da equipe. No caso de Cauã Elias, sua presença não era apenas de um artilheiro, mas de uma referência tática e emocional. A declaração do atacante também levanta questões sobre planejamento e reposição de elenco. Se a equipe realmente desmoronou, sem ele, isso indica que a diretoria falhou em encontrar um substituto à altura ou em preparar o time para uma nova fase. Grandes clubes se destacam justamente por saber renovar suas forças sem depender exclusivamente de um jogador. Nos corredores do clube, a declaração de Cauã Elias ainda ecoa. Dirigentes e comissão técnica tentam amenizar o impacto das palavras, enquanto alguns ex-companheiros demonstram incômodo. Para muitos dentro do clube, a fala do atacante foi um exagero desnecessário, que minimiza o esforço dos que ficaram. No entanto, há quem veja na fala do jogador um tom de frustração. Cauã Elias não apenas deixou o clube, mas também assistiu de longe à equipe que ajudou a construir perder sua força. Talvez sua intenção não tenha sido de menosprezar os antigos companheiros, mas de expressar seu próprio desapontamento com os rumos tomados. Outra questão importante é o legado que Cauã Elias deixa no clube. Por mais talentoso que tenha sido, sua imagem pode ser manchada por declarações polêmicas como essa. A relação entre ídolos e torcedores é construída ao longo do tempo, e muitas vezes a forma como um jogador se despede é tão importante quanto seu desempenho em campo. A imprensa esportiva também tem papel fundamental nessa história. O impacto de uma declaração depende da maneira como ela é interpretada e divulgada. Frases fortes geram manchetes e discussões inflamadas. Mas será que Cauã Elias quis realmente criar toda essa polêmica, ou suas palavras foram amplificadas pelo contexto? Independentemente da intenção, o atacante conseguiu algo raro: permanecer. Em evidência mesmo depois de sua saída. Enquanto a equipe segue tentando se reconstruir, ele continua sendo assunto. Seja para ser admirado ou criticado, seu nome ainda é falado, provando que, no futebol, nem sempre a bola no pé é o único caminho para a fama. Agora, resta saber como o tempo tratará essa declaração. Se o time conseguir se reerguer e encontrar uma nova identidade, as palavras de Cauã Elias podem se tornar apenas uma lembrança polêmica. Mas se o declínio continuar, sua fala pode se transformar em uma profecia difícil de contestar. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.